Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa, bem-vindos ao que a gente comumente chama de oásis, né? No meio da bagunça do dia, no meio da confusão. É um espaço onde a gente pelo menos respira, buscando energias novas para reorganizar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E é muito gostoso ter um espaço assim. A gente passa sempre os avisos da casa, né, com relação aos trabalhos realizados, com relação aos horários. A gente tem tanto no painel afixado quanto na própria internet. Lembrando que a Casa do Caminho também faz atendimentos assistenciais, seja na distribuição de lanches aos sábados, seja na parte dos enxovais e da orientação às grávidas aos domingos. A orientação às crianças e jovens aos domingos também, sempre às 10 da manhã. E com relação às nossas cestas básicas, que é o que a gente sempre tem uma certa dificuldade em estar organizando, a gente sempre lembra que são cerca de 80 famílias, aproximadamente 640 quilos de alimentos. Então, todo o auxílio que a casa recebe é um custo a menos que a casa tem que ter na manutenção dessas cestas. E também gosto sempre de lembrar que, assim como as nossas famílias comem todos os dias, as outras também. Então, todo o auxílio que a casa recebe é extremamente bem-vindo. Se cada um traz 1 quilo, de 640 ficam 639. É menos 1 quilo para a gente estar preocupando na hora de montar esse auxílio. Lembrando sempre que a gente também é muito ajudado, né? Mais do que a gente merece. Então, que a gente se lembre disso na hora de ofertar, seja matéria, seja um auxílio espiritual, moral, o que seja. Né? A gente recebe muito mais de Deus do que a gente fez por onde. Como eu estava falando dos alimentos, a gente precisa de todos sempre, né? Todos eles são extremamente bem-vindos. Mas eu estou rindo aqui porque assim, as letras são sempre miúdas, eu sempre trago óculos. Mas a relação do que a gente precisa está deste tamanho. Então, eu não preciso do óculos. Então, como eu estava falando, a gente precisa sempre de todos os itens, mas dependendo do mês, existem itens que faltam mais especificamente para a gente fechar uma cesta. Então, a gente passa esses itens, mas nada impede que qualquer outro tipo de auxílio com alimento não perecível seja muito bem-vindo. Então, na ordem que a casa precisa, é de arroz, feijão, óleo, leite e açúcar. Tá bom? A gente agradece muito todo tipo de colaboração. Então, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, para iniciarmos o trabalho. Lembrando que o trabalho formalmente colocado começa com a prece, mas no momento em que a gente entra na casa, a gente já se coloca em conexão com esses amigos. Muitas vezes, nas nossas casas, essa conexão já é feita. Então, é muito importante a gente chegar um pouquinho antes para dar uma desacelerada e perceber um pouco dessas energias. Então, vamos agradecendo aos benfeitores que cuidam desse trabalho, que cuidam da casa. Agradecendo ao Mestre Jesus, que garantiu que quando um ou mais estiverem orando em nome dele, ele estaria presente. Agradecendo a Deus, que nos oferece muito mais do que a gente merece. Que cada dia reúne os caquinhos do que sobrou da gente da noite anterior e nos põe de pé para uma nova jornada, um novo aprendizado, um novo caminho, apostando sempre que a gente vai fazer melhores escolhas, que a gente não vai deixar o coração do nosso irmão cheio de mágoas. Ele aposta muito que todos os dias a gente vai deixar aflorado no nosso coração a nossa essência divina. Que a gente possa fazer jus a essa expectativa, ao nosso destino e essa coisa abençoada que se chama encarnação. Que possamos refletir sobre a palestra, refletir sobre nós mesmos e buscarmos lá fora a vivência do que a gente tanto aprende quando vem a uma casa espírita. Lembrando sempre, nenhuma reflexão sem ação é válida. Nenhum estudo sem a prática do bem é considerada. É preciso que a gente vivencie aquilo que tanto nos tocou o coração. E assim vamos dizendo em silêncio.
Pai. Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação. Santificado teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito e o pão da matéria, Pai. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor a cada dia para perdoarmos também aqueles que nos são devedores. Não nos deixe entregues aos golpes oriundos das tentações que trazemos no peito. E livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente, Pai, do mal que por invigilância, orgulho e egoísmo deixamos habitar os nossos corações. Só vossa é toda a luz que brilha no reino, todo o poder e toda a glória, para sempre. Graças a Deus. A nossa palestra de hoje vai ser dada pelo Paulo e tem um tema que eu tenho certeza que vocês só ouviram falar, ninguém viveu, que é depressão. Todo seu. Boa noite a todos. Boa noite, então, meu nome é Paulo, né, alguns já me conhecem, e além de dar a palestra hoje, né, eu queria dizer que eu também sou da área da psicologia, então eu vou tentar mesclar um pouco os ensinamentos, né, que a gente teve contato para poder dar a palestra, com a psicologia, né. Eu sempre gosto de fazer essa conexão, até falando um pouco da própria psicologia, né, no começo, a psicologia, na verdade, é a palavra psique, quer dizer alma, e logos, logia, quer dizer estudo, né. Então, quando ela nasceu um pouco nos braços das ciências, da religião, da espiritualidade, como as pessoas a concebiam na época. Conforme ela foi evoluindo, foi se modificando, os filósofos mais materialistas, ou então os filósofos mais materialistas começaram a dar um outro tom para ela, que é um tom do estudo mais materialista, digamos assim, mas também algo mais laico, né? Algo mais desconectado do estudo das questões da alma, né? Digamos assim. E depois eu vou fazer uma conexão entre essas duas questões, a questão da espiritualidade, da psicologia. Mas a depressão, ela tem sido um mal que tem afligido muitas pessoas nesses últimos tempos, né? Eu acho que ainda mais pessoas que vivem numa cidade grande como a gente, que é tão marcada por estresse. Mas mesmo aquelas que moram em lugares mais tranquilos, também a gente tem relatos de pessoas que também estão passando por essas questões. E, de alguma forma, o mundo está passando por uma grande transformação, né? Então, através dessa nossa reflexão de hoje, eu queria muito pensar como a gente se prevenir, né? Diante desse mal que tem atingido tantas pessoas, né? Bom, primeiro, a depressão, ela tem vários aspectos, né? E tem vários níveis também. Tem um nível leve, moderado e grave. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem, eu estou deprimido, ou tal pessoa está deprimida. Mas, tecnicamente falando, a depressão, para a gente caracterizar ela como sendo depressão, existem alguns critérios, né? Normalmente ela tem um estágio de uma certa... A pessoa tem um estado de uma certa melancolia, um desânimo, dificuldade de dormir, ou excesso de sono, ou falta de sono, falta de apetite, ou excesso de apetite, depende muito de como cada pessoa reage. E às vezes também se caracteriza por uma certa irritabilidade. Até as pessoas falam, fulano está muito agressivo, não é depressão, né? Depressão é aquela pessoa que fica prostrada, fica quietinha, mas muitas vezes a agressividade, a irritabilidade também é um sintoma de depressão. Às vezes a gente tem que ficar atento, às vezes um paizinho, uma mãezinha, num estado mais avançado, começa a ter atitudes assim um pouco mais agressivas ou irritadiças, pode ser um sintoma de depressão também, né? Então a gente tem que ficar atento em como ajudá-los. Então, como eu estava dizendo, né, a depressão pode ser classificada em leve, moderada ou grave. E dentro desse grave tem vários outros níveis. E para que ela seja caracterizada como depressão mesmo, é importante que tenha algum tempo do sintoma presente, né, alguns meses em geral, para que a gente possa caracterizar que é um quadro depressivo.
E a depressão pode acontecer em todas as fases da vida, mesmo na infância, né? Às vezes a criança tem questões ali familiares, questões pessoais, em que ela começa a apresentar alguns sintomas que a gente tem que ficar atento. Na adolescência também, a gente tem encontrado também muitos casos de adolescentes que apresentam depressão, e muitas vezes até causado pelo uso do álcool, que tem sido muito disseminado, né, na nossa cultura. Parece que para ser jovem, para ser admitido, né, entre os jovens, eu tenho que consumir a bebida alcoólica ou até outras substâncias. E a gente sabe que o álcool é uma bebida depressora, é uma droga, né, depressora. No primeiro momento ela tem lá uma ação no organismo mais excitante, né, a pessoa fica mais encorajada, depois ela tem uma queda e pode causar depressão. E muitas vezes também o jovem busca a droga para também aplacar a angústia, quase como um remédio, né? Então ela fica causa e consequência. Também a gente sabe que na adolescência o jovem está passando por uma série de inconformidades diante do mundo que ele vive, do que ele achava que os pais eram, do que era a vida dele. Então muitas vezes o jovem precisa de ajuda também nesse momento, né? E na fase adulta também é comum também encontrar. Em todas as fases, então, resumindo, é possível encontrar. A gente sabe que nós somos espíritos que viemos de outras vidas, de outras existências, e muitas vezes nessas outras existências a gente teve marcas e sequelas na nossa vida, né? Traumas, dificuldades emocionais, e que nós trazemos ainda esses traços na nossa alma, né? E isso, muitas vezes, quando a gente se depara com situações, a gente acaba expondo essas fragilidades. Nem sempre a gente sabe exatamente por quê. Mas se a gente for pensar que a gente está aqui exatamente por isso, né, para cuidar dessas nossas cicatrizes, ou pode não ser exatamente de outras existências, mas mesmo desta vida propriamente dita, nós trazemos algumas sequelas ou dificuldades, e nós não sabemos muito lidar com essas questões, e pode dar um sintoma depressivo. A gente está falando muito do quadro depressivo hoje em especial, mas se a gente fosse falar de outras patologias dentro da psiquiatria, a gente poderia dizer da ansiedade, do pânico, outras patologias em geral, mas estamos nos atendo mais à depressão, que é o tema da palestra de hoje. Então, é importante a gente começar a olhar para esses sintomas de um outro jeito, né? Os tratamentos para a depressão, eles têm vários níveis. Tem o tratamento medicamentoso, a psicoterapia, e sem contar também o tratamento espiritual, já que a gente está falando mais sobre essa questão também. Normalmente, quando se fala que alguém está deprimido, a primeira opção é levar ao médico e medicá-lo. E às vezes é até interessante, mas se for um médico que tem uma consciência maior, ele vai procurar avaliar se não tem também questões emocionais ali que a pessoa tem, que no primeiro momento poderiam ser tratadas. Hoje em dia a gente fala muito da medicalização da vida, né? Tudo é medicação, né? Então, medicação para acordar, para dormir, a criança está muito agitada, vamos dar Ritalina para a criança, né? Estou muito ansioso, então vou tomar um ansiolítico. Então, em tudo a gente está pensando na medicação como um primeiro nível. E não que ela não possa ser possível de ser usada assim. Ela pode ser usada, porém, eu acho que é importante também investigar outras questões que podem estar desencadeando a depressão. A depressão ela pode ocorrer, como eu estava falando agora há pouco, a nível físico, né? E quando é a nível físico, muitas vezes tem a ver com a genética, que a pessoa já traz uma predisposição à depressão. Então, a parte neurológica dela, falta algum neurotransmissor, ou então as sinapses, né? A troca de informações nos neurotransmissores está meio falha. Então, essa medicação é necessária. E a nível psicológico, geralmente tem a ver com como eu encaro a vida, né? As culpas que eu carrego, como está a minha autoestima, as experiências traumáticas que eu trago. No nível espiritual também, muitas vezes essas culpas também que a gente está falando do lado psicológico também estão ajudando a pessoa a ter um sintoma depressivo. O tratamento espiritual, né, falando agora propriamente do espiritismo, né, ou da espiritualidade como um todo, né, a gente está falando, poxa, eu estou numa casa espírita, estou ouvindo falar só da parte psicológica, então acho que estou em lugar errado, né? Mas não, agora nós vamos fazer uma conexão para a gente poder fazer uma reflexão sobre isso, né? A questão da espiritualidade, né? No que pode nos ajudar na cura da depressão?
Na medida que eu começo a encarar a vida aqui na Terra como um momento da gente estar aprendendo, da gente estar olhando para nossas dificuldades de uma outra forma, vai começando a acalmar um pouco mais. A gente vai começando a ter aquela famosa resiliência, aquela famosa persistência diante das dificuldades. Como eu vou encarar uma questão é que vai me levar para o lugar do desespero, da desesperança, ou para o lugar da esperança. Então, na medida que nós podemos acordar, né, e falar para nós mesmos, poxa, a vida é tão difícil, né, tá aqui, eu estou passando por tantas dificuldades. Se eu só vejo o lado difícil, normalmente eu vou para um lado mais depressivo, para um lado mais melancólico, e isso vai se arraigando dentro de mim e vai tomando conta. No livro do Bezerra de Menezes, A Loucura sob o Novo Prisma, ele aborda essa questão de uma forma muito interessante. Ele fala que primeiro a pessoa adoece espiritualmente, esse adoecer espiritual vai impregnando o corpo espiritual, que é o perispírito, e depois isso vai se impregnando também no corpo físico. Então, muitas vezes, o tratamento da depressão requer também o tratamento medicamentoso, porque já está no nível físico. Mas o contrário também acontece. Quando eu começo a me aprimorar espiritualmente, quando eu começo a entender a vida de outro jeito, eu também vou curando o meu corpo perispiritual e o meu corpo físico. Ou, pelo menos, vou amenizando os sintomas. Falando ainda da questão da espiritualidade, né, como ela pode nos confortar. A gente sempre fala na casa espírita, né, as pessoas que são de fora do espiritismo falam muito que a gente apregoa muito o sofrimento, né, como o único jeito de evoluir, ou como necessário sofrer, né? Mas a gente sabe que não é exatamente isso, pelo contrário, né? Conforme a gente vai tendo esse entendimento da vida de uma forma mais ampla, a gente vai tendo uma vida um pouco mais feliz, a gente vai encarando as nossas dificuldades com mais resiliência, com mais otimismo até. Quando a gente começa a encarar, né, poxa, estou aqui aprendendo, né, tanta coisa que eu tenho para melhorar, quanto eu já aprendi sobre a vida, isso vai dando um outro tom para a nossa vida. A própria psicologia comportamental, né, hoje ela é um dos ramos da psicologia, ela fala que o pensamento gera a emoção, que gera a ação. Então, à medida que eu estou pensando algo, que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? À medida, vamos supor que eu sou uma pessoa que passei por dificuldades muito graves na infância e olho para essas dificuldades com muito pesar, com muita tristeza. É importante sim cuidar disso, né? O que me machucou nessa infância, mas se eu olho para isso com muita tristeza e muito pesar, provavelmente isso vai me levar para um lugar do desânimo, da baixa autoestima. Mas se eu começar a olhar para isso de um outro jeito, né? Poxa, apesar de ter passado isso, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou me melhorar, eu vou superar, eu vou ajudar crianças que estão passando por essa dificuldade a não passarem por essa dificuldade. Então, provavelmente, eu não vou para o lugar do desânimo, da depressão. Eu vou para o lugar da esperança, ou até de encarar as provas que eu estou passando aqui nessa terra de uma forma mais positiva. Então, só fazendo esse link, o Espiritismo não é que ele apregoa o sofrimento como a única forma de evoluirmos. Podemos, sim, ter momentos de felicidade, de plenitude, mas quando as provas quase que inevitavelmente nos assolam, a gente pode ter um olhar melhor para elas, no sentido de ter mais esperança, de resignação e de resiliência, né? Essa palavra está na moda hoje em dia, né? Resiliência é um termo emprestado da física, que é quando vou dizer, uma almofada, como essa que nós estamos sentados, né? Ao levantarmos, ela vai voltar para o estado original dela, né? A pessoa resiliente é aquela que, mesmo diante das dificuldades, consegue, depois de um tempo, voltar ao normal, consegue reagir de uma forma melhor. E assim, se a gente for ver, né, essa semana a Igreja Católica canonizou lá a Maria Teresa de Calcutá, e ela e tantos outros pessoas que foram líderes no nosso mundo, quantas dificuldades eles passaram, né? Eu não penso que é tão simples assim, mas não é, né? Na verdade, quantos desaforos, o próprio Mestre Jesus, né? Quantos desaforos ele teve que aguentar, mas a força interior, o significado que ele dava à vida, que a Maria Teresa e tantas outras pessoas que a gente conhece, o significado é que faz a diferença. Então, fazendo esse link até que eu queria fazer da psicologia com a espiritualidade, o próprio Jung foi um dos teóricos da psicologia, falou do significado, né, do porquê estou aqui, né, a transcendência, de uma forma de transcender a nossa vida, ela nos dá um porquê estar aqui, né. Cito sempre o exemplo do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que foi
ele era judeu, né, e psiquiatra, e foi interno no campo de Auschwitz, né. Estando lá, ele falou, bom, já estou aqui mesmo, né, então deixa eu tentar estudar as pessoas, os prisioneiros, os nazistas, tentar entender um pouquinho o que acontece aqui com as pessoas, né. E ele percebeu que eles tinham um código de ética entre eles, né, os prisioneiros lá de Auschwitz. Quando um deles falava, olha, eu não estou aguentando mais, eu vou dar um fim na minha vida, eu vou lá na cerca elétrica e vou dar um fim. Não é para ninguém ter ideia aqui não, né? Mas assim, vou lá e vou dar um fim na minha vida. Eles tinham um código que ninguém podia dissuadi-lo daquilo, porque ele já é o que ele podia fazer naquele estado tão difícil que eles viviam, né? No livro do Viktor Frankl ele fala que eles viviam com um pedaço de pão durante o dia inteiro, no frio, na neve, sem calçados, né? Eles tinham uma vida muito difícil, mas alguns deles sobreviviam com mais facilidade e outros não, né? Ele próprio foi um dos que sobreviveu àquele sofrimento tão grande, e ele percebeu que aqueles que sobreviviam eram aqueles que tinham um porquê viver, um para que viver, né? Então ele, depois que saiu de lá, até ele fez a teoria da logosofia, que é uma teoria, uma parte da psicologia bem interessante, que fala um pouco disso, do sentido da vida, né? Então, o que o Espiritismo nos ajuda muito é tentar entender o sentido, né? Por que eu estou aqui? Melhor até do que falar o porquê, o para quê, né? Para que estou aqui? Porque eu tenho o para quê, né? Tenho um filho difícil, que difícil, será que eu também não tenho algo a aprender? Será que eu tenho algo a ensinar para essa criança? Então isso vai dando um outro significado para a nossa vida, né? Até falando em filhos difíceis, né? Tem uma história que eu sempre conto, que uma vez uma pessoa foi perguntar para Deus, né? Poxa vida, né, Deus, eu sou uma pessoa tão dedicada, tão caridosa, né? E recebi um filho tão difícil nos meus braços, né? Por que isso, né? E aí ele fez essa oração meio se lamentando e foi dormir, né? E ao dormir, de alguma forma ele recebeu uma mensagem de Deus que falava assim, meu filho, eu reconheço todas essas qualidades, sei que você é uma pessoa carinhosa, afetiva, justamente por isso que eu te dei esse meu filho para você cuidar para mim, né? Então é um pouco isso, né? Quantas vezes Deus nos coloca pessoas ao nosso lado, que a gente só vive reclamando, né? E na verdade essas pessoas estão aqui justamente para nos ajudar a nós evoluirmos e ela própria evoluir, né? Então quando a gente começa a olhar para isso, percebe, a gente não vai para o lugar da depressão e do desânimo, mas vamos para o lugar de ganhar forças, de nos fortalecermos, né? Então tudo isso vai nos dando mais possibilidade de viver melhor, né? Sabemos que a vida não é fácil, né? A gente está num mundo de expiação e provas, mas olhando desse jeito as coisas ficam um pouco mais administradas, né, gente? No item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é o bom sofrer e o mal sofrer, que o tema fala exatamente isso, né? O bom sofrer é aquele em que eu lido com sofrimentos, né? Reitero que não estamos aqui só para sofrer, mas quando ele nos aparecer, olhamos para ele com mais positivismo, com mais carinho, até com uma certa gratidão, no sentido de ter um aprendizado. E quando a gente consegue passar por ele, dá um sentimento de tanta plenitude, né? É como aquele alpinista, que quanto mais difícil é ele subir no morro, na montanha, né? Ao final da escalada, o quanto ele teve dificuldade, quanto será a alegria dele ter chegado lá no cume, né, da montanha e olhar de lá. Se fosse fácil, né, ele chegaria sem graça, né? Mas o suportar, o viver de uma forma positiva, a despeito das dificuldades, é que dá essa suportabilidade maior, né? Bom, nos momentos de depressão, o que a gente pode começar a fazer para melhorar? Além disso que eu estou falando, uma das coisas é cultivar a esperança, né? Cada vez que a gente se vê diante de uma dificuldade, tem aquela frase que a gente sempre ouve, né? Todo mal um dia acaba, né? E todo bem também, né? De uma forma, a gente sabe que a vida é cíclica, né? Tem momentos difíceis e momentos bons, mas conforme a gente vai tendo um positivismo interno, a gente consegue, olha que legal, né? A gente consegue passar pelos momentos difíceis de uma forma mais altiva, mais positiva, e nos momentos bons a gente consegue angariar forças, consegue também agradecer, né? Esse agradecer, essa gratidão pela vida é muito importante para nós nos mantermos mais positivos. É meio comum a gente acordar às vezes, né? Que nem o Garfield acorda lá, né? Ó vida, né? Ou aquele personagem lá dos quadrinhos, né? Ó vida, ó dia, né?
Isso é muito comum, né? Acho que é porque a serotonina está baixa, a gente está começando a entrar no corpo de novo, né? Meu Deus, a gente estava lá em lugares tão bons, agora estou voltando aqui para a Terra, né? Mas se a gente começar com uma oração de gratidão, né? Obrigado, Pai, por esse dia, pela saúde, pelo meu trabalho. Tudo bem, eu vou lá, vou encontrar pessoas difíceis às vezes, mas eu acho que bom, vou tentar levar uma mensagem boa para elas, né? É muito comum no plantão da Casa Espírita as pessoas virem falar, olha, eu vim aqui no plantão hoje porque no meu trabalho a energia lá é muito pesada, eu acho que fizeram um trabalho para mim, sei quem fez algo para mim, então eu vim aqui para buscar ajuda, né? Porque está muito pesado o clima lá, né? E a gente sempre fala assim, mas por que ao invés de eu ir lá e carregar todo aquele clima pesado, eu não posso tentar ir lá e colocar uma gotinha de esperança, né? De coisas, de energias boas, né? Se a gente começar a vibrar o bem, a gente não vai ficar mal, né? O Jesus, ele nos deu um lenitivo para a gente ficar bem, que é orar pelos inimigos, fazer o bem por aqueles que nos perseguem. Quando ele falou isso, ele estava pensando também na gente, né? Não é só no inimigo, mas também na gente. Ele queria nos dar uma dica de como não cair num quadro depressivo, né? Então, o perdão, não guardar mágoas, nos perdoar também, né? Eu estava dizendo agora há pouco que a culpa também é uma grande culpada pelos sentimentos de melancolia, de depressão. Na medida que eu me perdoo, eu também me livro do mal-estar, da tristeza. Falando até da parte espiritual, existem também depressões que são ocasionadas até por processos obsessivos, né? Porque quando eu estou numa sintonia negativa, eu vou atrair ao meu redor ou meus inimigos do passado, ou até irmãozinhos que estão ao meu redor e opa, como se fosse, ele viu ali que tem alguém na estação dele, na frequência dele, né? E se achega a nós e parece que ele vai até nos dando ideias, realmente a vida não é boa, realmente tudo é muito difícil, olha, aquele fulano, eu acho que ele está te prejudicando, né? Parece que a gente vai entrando nessa sintonia e a gente vai também deprimindo. Então, um dos lenitivos Jesus nos deu, né? Orar pelos inimigos, né? Outro lenitivo, né, que Jesus também nos deu. Vocês lembram que sempre ele ia lá no Monte das Oliveiras orar, ele ia se recolher, né? Imagino como seria Jesus ali, né, no Monte das Oliveiras, entrando em contato com o Pai, com um plano maior, e também acredito que meditando, né? Meditando um pouco, pensando na vida. A meditação é também um lenitivo muito importante para a gente evitar a depressão. Na medida que a gente vai acelerando o nosso pensamento, as nossas emoções, a gente pode ir melhorando. Falando até da meditação, teve uma estudiosa que viu que pessoas que meditam com equipamento de ressonância magnética, a gente vê que são pessoas que têm as áreas cerebrais mais organizadas, né? Elas não ficam tão desequilibradas quando expostas a alguma imagem, alguma música que possa trazer algum desequilíbrio. Já as pessoas que não meditam, né, elas tendem a se desequilibrar mais. Ela fala assim que as emoções são como ondas, né? Eu posso escolher em qual delas eu vou surfar, né? Então, a meditação nos ajuda nesse sentido. Mas tá bom, eu não consigo fazer aquela meditação de ficar lá de perna cruzada, né? Sem pensar em nada, né? Porque quando eu acho que eu não estou pensando em nada, eu já estou pensando em alguma coisa, né? A gente fica mais preocupado com isso. Mas quais outras formas de meditar? A própria oração também é um momento de meditar, né? De meditação. Parar alguns minutos durante o dia, né? Parar alguns segundos, respirar tranquilamente. É uma forma de acerenar os pensamentos, acerenar a emoção. Isso vai ser um lenitivo também para a depressão. É importante também a gente se respeitar, né? Se a gente tiver, estou falando assim sempre como prevenir, mas vamos supor que eu estou realmente num quadro depressivo, não é uma depressão clássica, mas eu estou depressivo. Tem horas que eu tenho que também me permitir, né? Entrar em contato com essa tristeza. O que essa tristeza está me dizendo, né? Não é legal a gente ser só poliana, né? Não aconteceu nada, tá tudo bem, né? Mas primeiro entrar em contato. O que essa tristeza está me dizendo? O que eu estou precisando mudar na minha vida? O que eu estou precisando aceitar? O que eu estou precisando me resignar um pouco mais, né? E isso vai nos ajudando a melhorar, né? Falando então até como também o cuidado da depressão, a própria depressão, uma das coisas que ajuda, eu falo que tem aquela trabalho que a gente faz de dentro para fora e de fora para dentro, né? De dentro para fora, o que é? Eu poder orar, ler um bom livro, refletir sobre eu mesmo, em alguns casos até buscar uma psicoterapia, né?
fazer um trabalho no sentido de se conhecer melhor, de trabalhar esses traumas, essas cicatrizes que eu trago. Eu não preciso necessariamente fazer uma regressão de vidas passadas para trabalhar coisas da vida passada, né? Só trabalhar o que eu sinto na vida atual mesmo, eu já vou, sem querer, já trabalhar coisas do passado, né? Agora, o autoconhecimento, né? A gente começar a se conhecer melhor. Às vezes tem pessoas que têm necessidade de ficar um pouco mais quietinha, de dar uma volta, falar com amigos, falar com pessoas positivas. Cada um vai ter que encontrar a sua receitinha para lidar com esse sentimento, né, que nos assola muitas vezes. Não tem uma regra, né? Cada pessoa vai ter que encontrar o seu jeito. Agora, falando um pouquinho do depressivo, né? Se eu tenho alguém na família que está deprimido, o que não fazer, né? Vamos pensar junto o que não fazer. É muito comum a pessoa que tem um depressivo na família falar, vamos, levanta, a vida é bonita, vamos, para o sol lá fora, você devia agradecer, você tem comida, tem casa, né? Tá bom, a pessoa está com uma boa intenção, né? Pode até ser que para algum ou outro isso até adiante, mas em geral não adianta muito não. Em geral deixa a pessoa mais irritada ainda, né? Ou até mais desanimada, porque ela fala, olha, tudo que eu queria fazer é sair lá fora e ver o céu, mas não estou conseguindo, eu quero ficar só dormindo, né? Então uma das coisas que ajuda muito com o depressivo é poder conversar, né? Muitas vezes ele nem é muito adepto a conversar, mas dentro do possível, dentro do que ele permite, né? Você está bem? O que está acontecendo? Né? Hoje em dia é tão comum, né? Alguém vem nos contar um problema, a gente já vem com um monte de conselhos e, né? Faça isso, faça aquilo, muda aquilo, sai do emprego, né? Larga essa pessoa, né? É muito comum dar conselho, né? E nem a gente mesmo sabe o que fazer com a nossa vida, que dirá fazer com o outro, né? Então, é importante, então, se eu tenho alguém na família que está depressivo, poder ter um espaço de diálogo, de conversa, falar, olha, você não está bem, você precisa de alguma coisa, estou aqui, hein? Às vezes ele até vai nos agredir por isso, né? Tá aqui, deixa em paz, né? Mas nem por isso eu falo, ó, tô aqui, precisa de alguma coisa, né? Tô aqui. Aos pouquinhos, poder estimular, né? Ele a buscar ajuda. Uma hora ou outra ele vai aceitar, né? A ajuda. Outra coisa também, a pessoa que convive com o depressivo, ela tem que ter muito cuidado com ela mesma, né? Porque é contagiante, né? A pessoa às vezes está tão depressiva, tão negativa, que acaba ela convencendo a gente que de fato a vida não é fácil, né? Então, para isso não acontecer, a gente tem que estar se cuidando sempre, né? Sempre procurando, tá bom, a pessoa está lá deitada, está com alguma questão, então deixa eu lá me cuidar, deixa eu fazer minhas orações, deixa eu fazer o evangelho no lar, tentar melhorar até o ambiente em casa, para que daqui a pouco ela também acaba se contagiando, né? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês hoje. Só fazendo então um fechamento da palestra de hoje. Tudo está interligado então, né? A gente está aqui na planeta Terra para aprender. Todos nós pensamos que nós poderíamos já estar num mundo mais evoluído, né? Que não houvesse tanto sofrimento, que as pessoas não fossem tão negativas ou que tivesse tanta violência. Mas é provável que nós todos estejamos aqui porque merecemos estar aqui, né? Dificilmente estamos aqui em missão grandiosas, mas temos missões pequenas, missões do dia a dia, né? Que é estar, às vezes, consolando a pessoa que está do meu lado, podendo estar plantando sementes de esperança, e até para lidar com as nossas dificuldades mesmo, né? Quer emocionais, quer sejam pessoais, né? Então, resumindo, então, o conhecimento da espiritualidade, da mensagem de Jesus, ela é um grande lenitivo para a gente ficar bem, né? Para a gente não entrar nesses quadros mais melancólicos, e quando a gente entra neles, a gente fica mais suscetível a vibrações, a obsessões, ou irmãozinhos não muito bem. Então, vamos sempre fazer como Jesus falou, né? Orar e vigiar, tá bom? Obrigado, viu, gente? Boa noite. Então, gente, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Na minha visão, Paulo, eu acho que a depressão ela é uma doença do espírito. Eu acho que esses fatores da nossa vida, aqui, N fatores, em algum momento aquilo desencadeia. Mas para mim fica muito claro que aquilo vem do espírito. Aquela melancolia, aquela coisa vem de alguma coisa no passado que não foi bem vivida, que não foi bem digerida. Até mesmo a questão do cérebro que você falou, que tem algumas... Eu acho que aquilo já vem no cérebro perispiritual.
aquelas diferenças, aquelas deficiências, enfim. Então, é a minha visão. Eu acho que aqui na Terra se procura muito tratar a depressão, como você falou, como uma patologia, né? De forma médica, de forma farmacêutica. Mas eu acho que se você não tratar o espírito, você não vai conseguir, de forma nenhuma, vencer essa depressão dessa pessoa, né? É verdade, eu concordo, né, Tereza? E como eu falei, né, o próprio Bezerra de Menezes disse isso mesmo, né, que começa no espírito, mas isso já vai se traduzindo no físico. Em alguns casos, mesmo tratando o espiritual, tem que se cuidar do físico e do emocional também, né? É como aquela pessoa que tem uma gastrite nervosa, às vezes ela precisa cuidar das emoções, de se harmonizar, de ficar menos nervosa, né? Vou pensar assim. Mas tem hora que já está tão grave que já pegou o físico, já está no estômago, né? Então, além dela tratar o emocional, ela vai ter que tomar um antiácido, ela vai ter que tratar já o físico, né? Mas eu concordo, sim. Inclusive, falando até dessa questão genética, né? Muitas vezes a depressão é genética também. E será que essa genética que nós estamos herdando não fomos nós que plantamos lá no ano passado, né? Que viemos colhendo, né, cargas genéticas. Outra coisa é que mesmo que eu tiver uma predisposição genética, mas se eu tiver um trabalho comigo mesmo, eu posso não cair nesse quadro, né? Então, mas eu concordo com você, viu, Tereza? Quando o pessoal pensa, eu tenho uma pergunta. Sim, eu também concordo com a Tereza, e esse texto do Bezerra de Menezes, eu aconselho todo mundo, se possível, ler A Loucura sob Novo Prisma, é brilhante, brilhante, é espetacular. Mas eu queria tocar num outro ponto da tua palestra, quando você diz que a gente, maneiras da gente enfrentar momentos bons e momentos difíceis. Eu só queria agregar que, na verdade, a gente ainda não sabe o que é um momento bom, nem o que é um momento difícil. Bom, para nós, é aquele momento onde tudo está funcionando segundo a minha vontade, segundo o meu tempo, e difícil é aquilo que contraria a minha vontade. Muitas vezes é o contrário, né? O difícil vai te trazer o benefício, se você vivenciá-lo tranquilamente, e o bom pode ser motivo de queda lá na frente, porque ele atiça em você vícios, que, como você mesmo disse, a gente vai plantando e depois a colheita é segura, né? Então, esse processo espiritual, de autoconhecimento, é fundamental. É que quando a gente olha para dentro da gente, não é muito bonito, né? Então, o pessoal desiste. Verdade, poxa, bem colocado, né? De fato, né, o que é o bom, o que não é tão bom, né? Lá na frente a gente vai entender melhor tudo isso, né? Às vezes até coisas que a gente considera difícil, na verdade são grandes aprendizados para a gente, né? São um motivo de grande felicidade. E, como a Simone disse, às vezes o que eu considero bom, na verdade pode ser motivo até de tristeza, né, no futuro. Então a nossa visão ainda é muito curta, né? A gente ainda se prega muito no imediatismo, mas esse olhar, né, que a doutrina de alguma forma nos ajuda a dar mais serenidade, né, diante da vida. A gente saber que não importa o que a gente for passar, tem um porquê ali, né? Não é que nós vamos ser pessoas alienadas, nós vamos ser pessoas que vai cultivar uma certa serenidade diante da vida. E serenidade não quer dizer passividade, não quer dizer que eu vou ser inerte aos problemas da vida, né, sociais. Eu vou estar atuando, mas talvez de uma forma mais confiante, né, que tudo tem um porquê, né? Mas legal, obrigado, viu, Simone? Alguma outra pergunta? Eu tenho uma colocação interessante, eu acho, né, que eu presenciei, eu acho que tem muito a ver com o que você disse aí, questão de medicina, remédio, etc. E também uma pergunta. Eu estive recentemente também numa palestra de um médico da AME, na Unifesp, e ele falava exatamente da questão do espírito, né, da mente e do cérebro. A mente, do espírito e o cérebro. E tocava na questão médica, né, atualíssima, que reduz tudo ao físico. E cita um autor que, segundo ele, os nossos sentimentos e as nossas emoções são provocadas por uma questão física, porque o nosso corpo produz uma determinada enzima, seja lá o que, e em consequência disso você vai sentir tal ou qual emoção. E aí ele brincou, e todo mundo achou muito engraçado, né? Falou, muito bem, eu vou trazer uma pessoa que falou, vou trazer a Gisele Bündchen aqui, vou amarrar ela na cadeira, e vou aplicar uma injeção de, sei lá que substância, e ela vai se apaixonar por mim.
Ou seja, se tudo se reduz ao físico, nós controlamos até a emoção aplicando uma injeção na pessoa. Que é um absurdo. Na verdade, não vem do físico, vem do espiritual. E vindo do espiritual, aí entra a minha pergunta. Vindo do espiritual, a depressão não teria como fundo, como razão, no fundo, a falta de fé? Não seria a falta de fé a razão última da depressão? Sim, eu acredito que sim, né? Acho que a fé, de alguma forma, ela nos dá esse encorajamento, né? Eu até estava ouvindo uma palestra do Divaldo, né? Acho que ele até falou esses dias no Jô, não sei quem assistiu, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? A fé, no sentido mais amplo, ela até vem mais profunda até do que a religiosidade, né? Ele até falou, o Divaldo falou que tem pessoas que são ateus, mas são pessoas generosas, né? E pessoas que são extremamente religiosas, mas não têm essa generosidade ou até essa fé, né? Essa fé é algo mais profundo mesmo, né? Essa espiritualidade, essa crença, né? Que existe algo maior, né? Mas eu concordo, sim, né? Eu acho que ela é um grande lenitivo, né? Acreditar que as coisas podem ser melhor, que eu estou aqui para me melhorar, né? Até falando um pouco dessa questão da espiritualidade e ciência, eu diria que a ciência está se dobrando a várias evidências de que existe algo mais, né? Inclusive no último CID, que é o Código Internacional de Doenças, já existe um item lá que é obsessão. Já está catalogado como um item do Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, né? Interessante, né? Tem vários estudos também que se fazem, por exemplo, com crianças que relatam encarnações passadas, que eles estão estudando. Na USP tem o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, aos pouquinhos, a ciência está aceitando que tem algo mais aí, né? Então, é isso, gente. Obrigado, viu, gente? Uma boa noite aí para vocês, tá? Então, gente, vamos partir para nosso encerramento desse primeiro momento, que são as vibrações. E eu gosto sempre de ressaltar o que a gente faz nas vibrações, né, para a gente entender o que está fazendo aqui. As vibrações são um momento muito esperado pelo plano espiritual, porque é um momento em que a gente exerce a caridade no sentido mais amplo, a gente sai das nossas dores, do nosso egoísmo e se preocupa com as dores e os momentos que as pessoas que estão à nossa volta e pessoas que a gente nem conhece estão passando. Então é um momento de solidariedade, de caridade, é um momento de doação, onde importa pouco no mote o nosso problema e grandiosamente o problema do outro toma o nosso coração. Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a esse Pai que é puro amor, um amor que a gente ainda desconhece, pedindo a Ele que o que Ele encontrar nos nossos corações de bom, o sentimento que a gente quiser doar, porque o planeta está precisando de tudo, o que Ele achar de bom, Ele permita que os benfeitores possam vir e recolher na forma de fluidos, e que esses fluidos sejam como curativos nas dores de todos que estão passando nesse momento por provações, expiações, aprendizados mais tranquilos ou não. Então vamos vibrar por todos aqueles encarnados ou desencarnados que neste momento padecem de dores morais, físicas e espirituais. Criaturas que estão encarnando com tarefas definidas, criaturas que ainda nem começaram seu processo de entendimento. Todos nós que estamos na carne, necessitando de auxílio, entendimento, necessitando sobretudo de trabalho, não apenas o trabalho físico, mas o trabalho espiritual que nos torna melhores, menos egoístas, mais humildes. Que todos, na forma de um corpo de criança, de um corpo de adulto, de um corpo mais senil, que todos possam receber, nesse instante, o melhor conforto, a melhor alegria, a bondade mais sincera que a gente oferece. E que esses fluidos possam alcançar os nossos corações e os nossos lares. E por último, vamos deixando uma pontinha de vibração para aquelas criaturas que nos acompanham na forma de obsessores.
desejando a eles também o melhor. Uma pausa para esse sofrimento enorme que eles carregam e que às vezes dura milênios. Que o nosso regresso à casa seja na forma de muita proteção e a semana tenha muito trabalho no bem. Que por caridade, Senhor, amarre nas nossas mãos. Porque se der a opção, muitas vezes a gente desconhece e não faz. Graças a Deus. Vamos permanecendo em silêncio, o tratamento da casa continua. E lá dentro a gente toma o passe, que é a outra parte do complemento daquilo que a gente veio buscar em termos de melhora espiritual. Graças a Deus.